Olá pessoal, estamos aí dando continuidade aos nossos estudos dentro do curso de Informática Básica, no trabalho com editores de texto, e nessa etapa agora, o que eu pretendo fazer? Eu vou até aproveitar esse arquivo que foi utilizado no momento anterior, só para dar continuidade, usar o mesmo arquivo, e trabalhar um conceito que é bastante interessante. Digamos que eu tivesse que fazer um documento, um trabalho, que ele tivesse um comprimento maior, muitas páginas, tivesse que ser dividido em capítulos e tudo, como às vezes acontece no trabalho de conclusão de curso, na escrita de um livro ou algo desse tipo. E eu precisasse de um índice disso aí depois. Então, o que acontece? A criação de um índice de uma forma manual, ela é horrível de ser feita, por quê? Porque à medida que você vai escrevendo o texto, às vezes você vai fazendo ajustes, um texto pode ter um certo tamanho de um capítulo e de repente você tira um pedaço fora, ou muda para uma outra parte, aumenta, e essa numeração de página ela tende a ser alterada. E aí o que acontece? Seu texto ele é de uma certa forma dinâmico, e essa numeração de páginas sendo feita manualmente não. E aí você vai ter altos problemas para manter essa numeração correta. Sendo que existe uma opção que ela mais ou menos mantém tudo organizadinho, muito mais fácil. Então, para isso, vamos imaginar que eu tenho que trabalhar com esse conteúdo e aprofundar mais o assunto. Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, vou posicionar bem no comecinho, porque a tabela foi a primeira coisa do documento. Vou dar um Enter, e ele empurra a tabela para baixo. Mas isso dá certo porque eu estava posicionado exatamente na primeira posição possível da tabela. Tá? Aí eu vou aproveitar e dar mais uns 2 enters por garantia. Vou fazer uma inserção de quebra de página para que eu jogue esse conteúdo para a página seguinte e na página anterior que ficou vazia eu tenha apenas a indicação de um índice. Tudo bem? E esse índice ele tem que ser inserido realmente. Então referência, sumário e daí eu escolho. Vou pegar o primeiro de todos aqui. Não tem nada encontrado. Certo, realmente eu não criei ainda, mas já está lá. Nem precisava escrever índice, porque ele já coloca o título sumário. Deixa eu desfazer, não vou tirar todas as linhas não, porque sempre é bom ter uma linha de sobra aqui, se de repente faltar uma quebra, alguma coisa, você tem essa linha de segurança para trabalhar. É bom, tá? É bom ter esse tipo de coisa. Na página seguinte, então, digamos que começa lá. Capítulo 1. Aí vai ter algum conteúdo, não importa o que é tal, e esse texto vai seguindo e a tabela tá junto. De repente chegou aqui no final, inserir quebra de página. Aí vem lá, capítulo 2. E daí vem um conteúdo, só estou brincando aqui com o teclado, né? Só que existe uma coisa chamada tópicos e subtópicos. Então às vezes acontece isso aqui, capítulo 2.1, que é uma continuação do capítulo 2, tipo uma especialização, um conteúdo um pouquinho mais específico, de um assunto mais complexo ou mais amplo. Então, por exemplo, o capítulo 2 poderia se tratar do assunto História do Brasil, e o 2.1 só da Inconfidência Mineira, só de uma parte da história. E daí eu vou estar fazendo esse aprofundamento. E detalhe que depois pode ter capítulo 2.2. E mais um pouquinho de aprofundamento em uma outra coisa, por exemplo, Guerra do Paraguai, sabe? Proclamação da República, abolição da escravatura. Tem vários assuntos que fazem parte da história do Brasil e que poderiam render subtópicos, né, isolados. Professor, mas e o capítulo 1? Aí poderia ser sobre um outro país. Entende? Então cada capítulo poderia ser um breve resumo da história de algum país, e dentro desses capítulos você tem os subtópicos ali que trazem algum ponto relevante, sabe? Alguma passagem histórica muito importante, tipo independência, proclamação de república, algum governo que foi muito relevante, alguma coisa assim. E aí, com isso eu tenho um material já bom para trabalhar. Então esse capítulo 1, o que é chamado isso? Eu volto aqui no página inicial, é chamado de título 1. Por que título 1? Porque ele é o capítulo 1. Não, porque ele é o primeiro nível de título que eu tenho no meu trabalho. Quando eu chegar no capítulo 2, a tendência, muitas vezes, é da pessoa falar, bom, agora é título 2. Não, é título 1 de novo. Por quê? Porque ele continua sendo um do primeiro nível. É título principal. O capítulo 2.1, aí sim ele é uma especificidade, uma especificação do capítulo 2. Então eu coloco o título 2.
porque ele é um segundo nível. Vocês podem até observar que a fonte aqui, ó, capítulo 2, é maior do que o capítulo 2.1. É mais relevante, é mais forte, entende? Ah, e o capítulo 2.2? É título 2 também, porque está no mesmo nível do 2.1. E eu faria isso sucessivamente até o final do meu trabalho. Dá para formatar isso? Dá para fazer ajustes? Dá, eu tenho aqui, ó, a seta que me permite fazer a criação dos estilos. Tá, mas eu acho que não convém, eu acho que da forma como está aqui já é o suficiente para que vocês possam trabalhar. Caso tenha alguma norma que exija alguma coisa diferente, você vai lá e altera. Mas assim, é só mudar, por exemplo, a cor. Ah, então pode vir aqui e colocar, ó. Opa, fui no lugar errado aqui. Por exemplo, pronto, letra preta. Não tem problema. Se quiser diminuir essa fonte, vai lá e diminui, ó. Em vez de 14, tem que ser 12. Tem que ser negrito. Você ajusta. Aí, só que o chato é isso, você tem que fazer isso no capítulo 2 também. Só que daí lembre-se do seguinte, vocês têm um recurso interessante que é, selecionou, aperta esse pincelzinho aqui vizinho do botão colar, ele seleciona a formatação. E aí você vem aqui, ó, ele já deixa igual. Tá? Ah, de novo vou precisar para fazer o próximo. Porque às vezes na norma da BNT não existe essa diferenciação de letra nem nada. É só assim, tudo igual. Às vezes pode ser um tamanho menor, alguma coisinha assim, mas vamos deixar igual agora. O principal é que subindo aqui, ó, o meu sumário não tem nada, certo? Mas se eu apertar aqui, ó, atualizar sumário, ó, prontinho. Olha que simples, automático, com a numeração toda prontinha já, sem eu ter que ficar me preocupando em, onde será que tá, não sei o que, e o que eu faço. Então, caso tenha alguma modificação, você aumente o texto, e por exemplo, esse capítulo 2.2 for parar na página 4, basta você vir aqui de novo, clica, atualizar sumário, ele vai agora daqui em diante falar, você quer só o número das páginas ou quer atualizar o índice inteiro? Eu, por hábito, sempre peço o índice inteiro, porque às vezes eu mudei um capítulo, alguma coisa, tirei fora, e nem lembrava. E aí fazendo isso ele ajusta todinho o índice, porque às vezes um capítulo 2.1 virou 2.3, sabe? Tem coisas que acontecem assim, então você pede para ele ajustar, ele vai lá e faz. Você tem um índice automático, prontinho, muito, muito útil isso aí. Lembre-se que normalmente o sumário vai no começo, mas vocês têm lá outros tipos, tá, de índices. Vocês têm, além do sumário normal, existe a possibilidade de colocar de figuras, aqui ó, índice de ilustrações, que teoricamente até nem tem muita coisa, mas dá para fazer. Então, tudo é uma questão de você trabalhar em cima daquilo que você precisa. Normalmente, o que é exigido são índices de tipo sumário, aquele do começo. Mas, caso seja necessário, você pode adicionar sem problema nenhum. Outra coisa interessante, aproveitar que eu estou aqui nessa referência, então, inserir notas rodapé, só lembrando, você apertou aqui, ó, tem que estar com a posição certa. Eu quero na palavra tabela. Aí você vai lá inserir, ó, ele cria uma linha, isso está na mesma página, estão vendo? E aí você vai lá e define. Tabela é algo, e daí explica. Tá? Pode ser uma personalidade, pode ser um termo diferente, alguma coisa assim, ó. E daí automaticamente, ó, ele já mostra aqui na tela. Lógico que não vai acontecer isso se você imprimir. Se você imprimir esse trabalho, vai ficar lá embaixo só, mas dinamicamente aqui na tela do computador ele consegue fazer isso. Você não precisa ir lá no final da página para ver o que está escrito. Então, o editor de texto ele é cheio de recursos. Vocês têm uma série de recursos que vocês podem utilizar dentro do trabalho de vocês para que vocês possam criar documentos bem completos, com normas, com tabelas, figuras, elementos que fazem com que o seu trabalho fique mais completo, mais cheio de recursos e que seja mais automatizado também, para facilitar o seu trabalho. Então pensem no editor de texto como sendo uma ferramenta para te ajudar, não para te prejudicar. Estude, faça bastante testes assim com documentos e figuras e tudo mais. Lembrando, figuras como essa aqui, é interessante que você coloque lá uma fonte embaixo, por exemplo. Que isso aqui eu peguei de um site chamado Pixabay. Então você pode colocar lá, pelo menos isso. Tá? Mas você também pode ir lá no site onde você pegou a figura e colocar aquele link da parte de cima, http://www.pixabay/, daí vem um monte de identificação da figura, cola isso aí na fonte. A teu trabalho vai ter uma forma mais correta. Você vai ter um documento com menos chance de ter
algum problema com plágio ou coisa assim. Sempre cite fontes, tanto de texto quanto de figura, qualquer coisa que você utilizar que não foi você que criou. Ah, não, fui eu que desenhei a mão lá, a figura, tirei uma foto e pus. Tudo bem, é sua arte, coloque lá a fonte, o autor. Mas se for alguma coisa de fora, é bom citar porque você não sabe o dia de amanhã. Esse teu trabalho pode rodar a internet aí, chegar na mão de quem fez aquela foto e falar, poxa, essa foto é minha. E aí você pode ter algum tipo de problema. Então eu espero que vocês tenham compreendido essa etapa aqui da utilização do editor de texto. Espero que isso contribua com o aprendizado de vocês. A inserção de índices, figuras, tabelas, tudo isso é muito relevante, além do texto normal, que é fundamental, e de preferência seguindo normas se for necessário. Então, agradeço o tempo de vocês e até mais.